Consegue, ok, consegues ouvir-me? Muito bem. Estás bom? Sim? Então, meu, Então, está tudo? tudo? Então vamos Sim? experimentar hoje o modelo novo. Opá, sim. Então, se é um modelo novo, isso implica um novo nome para Já nem sei o qual é o nosso. nome do nosso programa. Não faço Pois. ideia. Já foi Também já não sei. dois filósofos e um livro. Uh, Filósofos pois, respondem. eles Filósofos respondem de respondem. forma satisfatória. Deixa lá, fica sem nome desta vez. Não, está bem. Fica anónimo. Ok. Dois anónimos. Dois anónimos respondem. Antigamente dava só aos filhos que não tinham um pai, que não foram filhados. Sim, Dava-se o nome, sei lá, António de Jesus, pois. Maria de Jesus, sabes? Pode Olha, ser, pode ser o programa de Jesus. filósofos de Jesus. Tipo, somos os filósofos que Os filósofos somos os não filósofos fomos que por filhados. exato, não fomos filhados, somos filósofos Olha, de filósofos Jesus. de Jesus, eu Eu gosto, pá, gosto. vamos ter isto cheio. Está feito. Está feito. Olha, vamos só explicar às pessoas lá em casa, eu adoro esta expressão também, vamos lá explicar às pessoas lá em casa, que hoje vamos abrir as portas a quem quiser participar no diálogo connosco. Depois, se calhar, fazemos uma primeira introdução e vamos pôr o link no meu Facebook, Ok, ok. está a ser transmitido em direto no Facebook, ponho lá e ponho também num grupo de discussão, num grupo de discussão não, num comentário que eu coloquei também no Facebook sobre o tema de hoje e houve bastante participação, portanto vou colocar lá e quem quiser entrar e juntar-se aos filósofos de Jesus, os não perfurados, Os não perfilhados. poderá Olha, fazer também está um bom nome esse, os não perfilhados. não perfilhados. Porque normalmente o perfilhar, metaforicamente, pode também indicar-te, por exemplo, porque as famílias, a pertença a uma família, é algo importante, não é? A pertença a uma família, de alguma forma, é definidor, se calhar, infelizmente, não é? Se calhar, infelizmente, mas é uma forma definidor. Os filósofos não perfilhados também podem indicar que a nossa maneira de filosofia não deriva diretamente de nenhuma família filosófica. Não. Ah, Derivará. Quando me perguntam, às vezes fazem essa pergunta, hum. de onde é que vocês fazem filosofia, não é? Qual é a vossa escola, qual é a vossa área? Eu gosto de remontar a Sócrates, quase como o nosso pai. Ok, ok, ok. Aí tu, Sócrates, mas é um pai ausente, pá. pois é. Pois é, ok. Pronto, então realmente já não somos. Realmente temos essa ascendência. É. Pronto, os filósofos de Sócrates, o Steiner, até tivemos outro dia a falar com o Carlos Café, aquele livro do Steiner, o Grandes Mestres, ele faz uma ligação interessante entre o Sócrates e Jesus. É. Portanto, a passagem é curta, pá, e filósofos de Jesus fica mais na mente, e depois tem aquela coisa é quase como um clickbait, não é? Vai chamar muita gente, estás a ver os evangélicos todos entrar por aqui adentro, Sim, sim, sim. É o que eu mais maravilha, anseio. O que eu mais anseio é debater com evangélicos. exatamente. Por acaso já o fizemos e temos E feito, já e fizemos tem, e há correu evangélicos e evangélicos, não é? Eu bem. tenho que pedir muito, exatamente. Eu tenho que Olha, vamos falar então do o tema de hoje, eu dei o título Peralta Filosófica, por causa da entrevista daquela economista, a Susana Peralta, ao, ao jornal, ao sim. jornal I. É esta aqui. Ok. E, e pronto, por acaso foi só uma parte da entrevista que foi polémica, foi a que chamou mais a atenção. Não sei se por causa deste título que arranjaram aqui. Está ao contrário, não está? Não se consegue ler, Não, pois não. a ver se bem. Podia ser. Lê-se bem, eu é que estou a ler ao contrário. Okay. Ok. Podia-se lançar um imposto extraordinário a quem não perdeu rendimentos. Portanto, acho que foi uma das. Eu não sei se foi o mote da entrevista, mas pelo menos foi por aí que começou. Até foi acerca de uma carta aberta que ela subscreveu para a abertura das escolas, rápida e faseada. Ela começou a falar por aí. E depois, através das perguntas da entrevistadora, passou para esta questão
da pandemia e da crise económica. Ok, E ela levantou 3 questões em jeito de crítica ao governo, de onde o governo poderia investir mais ou onde poderia ir buscar dinheiro. E ela falou em 3 formas para ir buscar dinheiro. Uma delas era o endividar-se, não é? Apesar de termos já 130 e tal por cento de dívida pública, né? 130 e tal por cento do PIB de dívida pública, ela diz que ainda poderíamos endividar-nos mais, que acho que somos dos países na Europa que menos se endividam. Pronto, essa é uma das questões. A segunda foi a tal, que achava que o governo podia buscar dinheiro a quem não perdeu rendimentos. E ela apelidou as pessoas que não perderam rendimentos, aí é que se calhar foi um bocado o modo que levou as pessoas a revoltarem-se, muita gente a revoltarem-se, apelidou essas pessoas que não perderam rendimentos de burguesia do teletrabalho. A burguesia do teletrabalho. Portanto, aquela pessoa que realmente está em casa, está confortável, não tem seguramente os filhos à perna, ou tem, mas isso não interessa para aqui, mas basicamente não perdeu rendimentos. A pessoa que não perdeu rendimentos e não gasta dinheiro em deslocações, por aí fora. Então, portanto, será. Claro que não fica nada bem chamar-lhe burguesia do teletrabalho, não sei porque é que ela resolveu avançar esse termo. pois. Há quem diga que é um complexo ideológico, mas a ideia não é por aí, não Pois, interessava tanto. É podemos exatamente a descontar, ideia do imposto exato, de, podemos ver a ideia em si e descontar essa, que acho que sim, esse isso é prejuízo. acessório. O essencial é se seria justo, adequado ou viável. Se calhar nós vamos mais pelo justo, que é mais o que nos interessa, não é? Do que o economicamente viável. Exato. Eu sou perfeitamente incompetente e estou a falar por ti ao dizer que também és perfeitamente incompetente para saber se seria viável ou não. Pelo menos justo ou eticamente correto retirar rendimentos a quem não perdeu significativamente rendimentos, uma vez que há pessoas que perderam todos. Okay? Não por culpa delas, mas por algo que lhes foi imposto. Pronto, a terceira via era investir bem o dinheiro. E ela deu exemplos de maus investimentos do dinheiro, segundo ela, na TAP, no Novo Banco, por aí fora. Portanto, algumas pessoas que não leram a entrevista disseram que ela devia concentrar-se nisto e ela fez exatamente isso. Ela deu soluções para ir buscar dinheiro, investir bem o dinheiro, não investindo na TAP e no Novo Banco, segundo ela, endividando-nos, e este imposto extraordinário que levantou a tal celeuma. Eu sugeria fazermos lançarmos o nosso diálogo a partir daqui. Pronto, como tu disse, não me parece que sejamos as pessoas mais competentes para discutir se é uma boa ou má medida económica, mas acho que, como qualquer pessoa com algum discernimento e capacidade racional, poderá tentar inferir ou tentar concluir se é justo ou não esta medida. Um imposto extraordinário, ela fala nisto como um imposto extraordinário. Okay? Há uma série de medos depois que algumas pessoas levantaram. O extraordinário e temporal passa a perene, ou seja, facilmente pode passar para sempre, mas eu acho que se calhar devíamos descartar essas hipóteses e aceitar que seria uma medida extraordinária, temporária, não é? Enquanto dura a crise, e que iria retirar uma percentagem de dinheiro, não sei quanto, a quem não viu os seus rendimentos subtraídos, diminuídos, e entregar essa fatia a quem necessita e a quem está, não por culpa própria, não é? Mas por imposição de todos nós, do Estado e do Governo, a não conseguir trabalhar, ou seja, a não conseguir seguir as regras do mercado. Eu acho isto interessantíssimo porque acho que, de alguma forma, esta imposição da pessoa não poder sobreviver pelo mercado, ou recorrendo ao mercado de trabalho, por aí fora, até à imigração, porque não há para onde ir, porque não há trabalho em lado nenhum do mundo. De alguma forma, não digo que deita por terra as ideologias liberais, não é? Deita por terra isso, mas suspende-as. Eu acho que numa conjuntura como esta, atual, fica suspenso essa ideia de que prosperam mais com menos interferência estatal. Ok? Acho que podemos suspender essa ideia porque as condições são extraordinárias, lá está. Essa ideia liberal parte do pressuposto que o mercado funciona. Neste momento o mercado não está a funcionar. Portanto, e há pessoas que não estão a conseguir jogar o jogo do mercado porque o mercado lhes foi retirado, ou essa possibilidade lhes foi retirada. Portanto, parece-me bastante pertinente esta ideia de que ela fala em distribuir o mal pelas aldeias. Não é? Essa ideia de que se uma grande percentagem da população não está a conseguir trabalhar e produzir riqueza como normalmente o faria, então será justo aqueles que ainda estão a conseguir fazê-lo
abdicarem de fazer. Ela usa a metáfora da aldeia, se calhar não é por acaso. Numa aldeia as pessoas são mais próximas, e isso seria mais óbvio, não é? Eu vejo a pessoa na minha aldeia ao meu lado a passar fome e eu instintivamente acho correto ou eticamente correto dar-lhe parte dos meus rendimentos e a fazer isso. Provavelmente, como não vivemos numa aldeia e quem passa fome não está ao nosso alcance e à nossa vista, provavelmente não nos é tão obviamente ético esse comportamento. Mas não me parece que seja à distância mais ético ou menos ético, não é? Parece-me. Não sei, ó, eu tinha uma ou duas perguntas que acho que poderiam centrar na ética e na filosofia esta discussão, mas gostava de te ouvir. O que é que achas, o que é que achas disto? Opa, eu, depois daquilo que disseste, ocorrem-me já Hum, aqui várias coisas. hum. Mas não sei se essas coisas que me ocorre dizer, se as poderei dizer depois em função das perguntas que tu tens aí, Hum. ou se são, pronto. Tenho medo que ao dizer aquilo que me apetece dizer, de alguma forma atropele de Então, alguma forma as perguntas que tens aí. E que então eu se... vou fazê-las, são duas. E tu dizes o que é que achas. Ok. Pá, não sei se estão muito bem formuladas. Eu não gosto da primeira da formulação, porque eu nunca gosto de começar uma pergunta com o em que medida. Pá, que resposta é que damos ao em que medida, não é? É sempre um pouco estranho, mas fica o em que medida. Em que medida devemos todos contribuir para o bem comum? Sim? Ou até tirando o em que medida, devemos todos contribuir para o bem comum. Pronto. Sim, devemos todos contribuir para o bem comum, não é? E este devemos aqui seria quase como uma obrigação moral, depois traduzida numa obrigação legal, em forma de imposto, não é? Portanto, Sim, se sim. devemos todos contribuir para o bem comum. Pá, e a segunda é, eu diria que será anterior a esta. Portanto, a primeira seria se devemos todos contribuir para o bem comum, e a segunda seria algo do género. Estamos moralmente obrigados a ser justos? Nós podemos identificar ou achar que esta medida é justa, ok? Eu posso achar que é justo tirar 20% do salário a quem não viu os seus rendimentos diminuídos, imagina 20%, achar justo, mas por ser justo não quer dizer que eu tenha de o fazer. Não quer dizer, primeiro, que se tenha que tornar lei, sim? Nem quer dizer que seja moralmente correto ou eticamente correto. A justiça será um dos âmbitos, ou uma dos ramos, ou uma das características da ética, mas não será a única, ou do comportamento ético, mas não será a única, nem é absoluta, nem torna obrigatório. Portanto, não sei, entre estas duas, se devemos todos contribuir para o bem comum, ou se estamos moralmente obrigados a ser justos, qual é que preferes, ou se tens outra sugestão? Porque se respondermos não à segunda, estamos moralmente obrigados a ser justos, alguém pode dizer, não, o que a Susana Peralta está a propor é justo, mas nós não temos que o seguir. Eu não estou eticamente ou moralmente obrigado a seguir o que é justo. Eu posso fazer o que me vem na telha. Podiam pôr um imposto voluntário, por exemplo, ou algo assim. E eu, se quiser, contribuo, se não quiser, não contribuo. Sim, mas não sou obrigado a contribuir. Eticamente obrigado, não legalmente obrigado, obviamente. Não é? Hum. Mas o que é que te parece? Hum, vamos lá ver. Eu acho que, ok, se queremos manter alguma ligação com aquilo que a Peralta disse, Hum. eu tinha algumas coisas prévias a dizer em relação àquilo que a Peralta, pronto, essa proposta. Porque, e que não, e que ainda não incidem diretamente sobre as suas perguntas. As suas perguntas Ok. são bastante mais gerais daquilo que eu vou dizer. Hum. Ok? Pronto. Ok, mas talvez acho que podemos chegar lá. Com aquilo que eu vou dizer, acho que vamos poder. Porque a primeira pergunta é em que medida devemos contribuir. Ok. Ou se devemos Ou se contribuir. devemos, se simplesmente se devemos, sim. Devemos todos contribuir. Ok. Vamos ver, o que é que a pauta está a dizer algo do género? Quem saiu ileso da pandemia, economicamente ileso, deve contribuir para quem não saiu ileso. Uhum. Algo assim, não é? Tipo, tens um fenómeno estranho à civilização, se quiseres, que afeta, que nos afeta a todos, mas alguns afetam mais do que outros e alguns até economicamente saem ilesos e outros não saem ilesos. Pronto. O que ela está a propor é, porque é que nesta situação os que saem ilesos não devem contribuir para os que foram lesados pela pandemia. Uhum. Eu acho que esse princípio a mim não me parece bem, não parece justo.
esse princípio não me parece justo. Porquê? Porque eu consigo imaginar situações, parece-me que a justiça está noutro sítio, está em algo mais abrangente do que essa regra, se quiseres. Isso parece uma regra prática, assim de repente, que ela, pronto, propôs. E também acho que o Poiás Maduro também propôs algo do género. O Poiás Maduro também propôs assim um imposto, algo do género, para quem realmente não viu os seus rendimentos prejudicados, para poder beneficiar, poder contribuir para quem viu. Mas eu acho que o princípio não é justo. Porquê? Posso arranjar contra-exemplos, assim de repente, bastante óbvios, que nos pode fazer vacilar. Imagina alguém que ganha 800 euros por mês e que não saiu ileso. Okay? Agora, imagina um magnata do turismo que ganha, sei lá, em média 50 mil euros por mês e agora, com a pandemia, se quiseres, ficou para metade. Ganha metade agora. Ganha 25 mil euros por mês. Ok? Segundo essa regra, assim, rigorosa, eu estou a ser rigoroso para depois pensarmos porque é que eu estou a falhar, ok? Estou a ser muito, se quiseres, papista, para ser claro onde é que está a falhar o que eu estou a dizer. Imagina, essa pessoa ganha 50 mil euros por mês normalmente, e agora com a pandemia passou a ganhar 25 mil euros por mês. 25 mil euros. Segundo essa regra, eu estaria obrigado, com os meus 800 euros, a contribuir, se quiser, sei lá, uma percentagem para essa pessoa que agora ganha 25 mil euros por mês. Pronto. Okay. E eu que ganho 800 euros, eu teria a obrigação, se quiseres, eu estaria legalmente obrigado a contribuir para a pessoa que agora ganha 25 mil euros por mês. Pronto. Mas, Tiago, estás a falar sempre ou em situações extraordinárias? Não, mesmo em situações extraordinárias. Podemos agora só pensar, em situações extraordinárias, não é? Sim, podemos pensar agora neste ano. Ela deve propor algo como enquanto, sei lá. Não, quer dizer, tem que ser, não pode ser, óbvio. A coisa não pode ser tão extraordinária porque o impacto da pandemia ainda vai ser duradouro, não é? Sim, extraordinário, põe nela temporal de 2 anos, 3 anos. 3 anos, ok. 3 anos, vamos por assim, 3 anos. Eu durante estes 3 anos estaria obrigado a contribuir para a pessoa que ganha 25 mil euros por mês. Está numa situação muitíssimo melhor que a minha. Pronto. Eu acho que se essa regra, se fizeres, se essa regra assim, sem mais qualificações, eu estou a pôr mesmo assim taxativo, porque certeza que a Peralta, certeza que não ia aceitar isto. Pronto, mas estou a dizer, se essa regra fosse aplicada assim, taxativamente, assim, linearmente, eu estaria obrigado legalmente a contribuir para uma pessoa que está... Tiago, eu acho que, lá está, e tu preparaste bem o terreno, acho que podemos descartar essa, não é? Da mesma forma, deixa-me só, sim, mas só para te, até pôr outra coisa nova aqui. Muita gente recusou também esta ideia de cobrar a burguesia do teletrabalho porque diziam algo do género. Então, o operador de call center, né, centravam mais no teletrabalho do que na burguesia. O operador de call center, que não perdeu o seu emprego e ganha, lá está, os 600, 700, 800 euros por mês, vai ter que contribuir para os outros que perderam metade do seu salário, mas continuam a ganhar. Mas eu acho que é uma má interpretação do pensamento dela, parece-me. Eu acho que não. Eu confesso, acho que é um caso extremo, mas pode ser uma má interpretação. Eu digo, ela pode pôr agora algumas linhas ad hoc para prevenir ou para ressalvar situações de absurdas. Não, ela veio fazer isso, até num tweet que colocou, que eu não vi, propuseram lá no meu mural, em que ela dizia, eu não estou a falar de taxar o salário, estou a taxar o capital. Na entrevista não se percebe nada disso. Dá a ideia que ela deu taxar, imagina, tu tens no banco 50 mil euros e vai-te fazer um imposto sobre isso. Não vai fazer um imposto sobre os 4 mil euros que ganhas mensalmente, não vai fazer um imposto sobre o trabalho, mas sobre o capital, sobre o dinheiro que tens acumulado, a propriedade. Mas ela só disse isso ad hoc, lá está, ela disse isso depois, num tweet, porque deve ter visto esta reação toda das pessoas, dá-me a ideia que ficou com medo e recuou um pouco. Acho que não nos devíamos centrar aí, não é? Não, mas não é essa ressalva ad hoc, não a salva, porque dizer o salário ou dizer o capital que eu tenho no banco, ou acho eu que é isso que ela está a dizer, isso não retira aquilo que eu acabei de dizer. Tipo, o magnata continua a ter muitíssimo mais do que eu, e isso deve-se à pandemia, e eu continuo a ter muitíssimo menos e tenho que contribuir para ele. Por isso, mudar de salário para o capital... Pronto, Tiago, só não estou a perceber... Num cenário justo, não interessa até de se calhar perceber se ela tem razão ou não nas medidas que propõe, é o princípio. Pronto, não é? Num cenário justo isso não se colocaria, não é? Mas o princípio não é esse, então. O princípio, já que esse princípio
nos leva a este absurdo, o princípio não pode ser esse. O princípio tem que ser outro. O princípio tem que ser um princípio tal que não permita que este tipo de situações aconteçam. Okay? Tiago, nesse princípio tens um pressuposto, digamos assim, Uhum. que é o pressuposto da solidariedade. Okay. Pá, e a solidariedade exerce-se, pronto, vamos usar a imagem de cima para baixo, para quem está melhor, para quem está pior. Okay. Nunca se exerce de quem está pior para melhor. Né? Okay, Portanto, não se colocaria aí. Ok, essa é a minha segunda linha, então. A primeira é, a regra tem que ser vista, tem que ser matizada com esta, para ser, para salvaguardar este tipo de aberrações, se quiseres, económicas. E a segunda, se quiseres, e tem a ver com a outra fragilidade que eu vejo, é, mesmo que consideremos que é de cima para baixo, e que não há o IOA transferido de baixo para cima, eu pergunto-me, porquê é que um desempregado, que é desempregado por causa do Covid, é mais digno de consideração do que um desempregado que é desempregado sem ser por Covid? Percebes? Eu pergunto-me, eu imagino, uma pessoa que esteja, exato, eu acabei de dizer, porque o desemprego existe em Portugal há muito tempo. Temos 7% de desemprego, mais ou menos. Não é? Mais ou menos, é 7%. Acho que sim. Temos muitíssimo trabalho precário. Temos muitíssimo trabalho precário. Pronto. Agora, realmente, o Covid veio aumentar o desemprego e veio aumentar a precariedade. Isso sem dúvida. O que eu digo é, e eu não estou, o que eu digo é, quais são as razões, e agora, sem pôr em causa aquilo que a Peralta diz, quais são as razões que ela que me avança para que nesses 3 anos eu tenha mais consideração por quem foi afetado por uma razão específica, foi o Covid, e não por outra pessoa que foi afetada porque nasceu numa família, num bairro nasceu num bairro degradado, ou porque mil e uma razões, pronto. Porque há uma coisa que tu disseste há bocado que eu registrei, que foi isto. Eu acho muito bem que registre o que eu digo, pá, acho muito bem. Sim, não, eu aponto tudo. Não, mas disseste uma coisa, uma expressão que eu acho que é importante, que é o conceito de culpa própria. Tipo, imagina, o Covid realmente veio afetar as pessoas sem culpa própria. Pronto. Isso, se esse for o critério mais geral, se o critério não for simplesmente Covid, que não pode ser, não é? O Covid é um fenómeno. O critério não é um fenómeno. O critério tem que ser uma ideia acerca do fenómeno. Pronto, a ideia acerca do fenómeno é esta ideia de que eu não tive culpa para perder o emprego na minha restauração, no meu restaurante. Pronto, se aplicarmos esse critério, se formos consequentes com esse critério, até onde é que ele nos leva, não é? Até onde é que nos leva o critério de culpa própria? Por exemplo, e isso desemboca numa coisa que também disseste, que foi, isto suspende o liberalismo, porque o mercado não está a funcionar. Eu interrogo-me, será que suspende ou põe em causa? Porque este conceito de culpa própria é um conceito muito caro, se quiseres, ao debate. Tiago, ora deixa-me, se não te importa, deixa-me só então ver se consigo apanhar aí. Fazendo de advogado do diabo do liberal, ok? O liberal, usando uma caricatura de um liberal que diz que o mercado deve ser deixado atuar sozinho e há uma série de contra-exemplos de pessoas que nasceram em bairros de lata e conseguiram subir e investir na sua educação e vencer e se ingrar-se. Claro que isso, sabemos, são casos mínimos, são casos ínfimos. O elevador social, de uma forma, ou económico, de uma forma geral, não funciona, percebes? Mas pronto, normalmente alguém que defenda de forma radical esse tipo de ideologia vai-se agarrar a esses pequenos casos, não é? E vai ilustrá-los e vai mostrar e aponta para os condutores da Uber que não têm proteção social nenhuma e não têm condições nenhumas e chama-lhes empresários e diz que estão a fazer pela vida e que vão subir por aí fora. Opa, pronto, tudo bem. Mas tem alguns contra-exemplos. Há realmente muito poucos, mas há pessoas que servem de contra-exemplos. Agora, o problema agora é que deixaram de haver esses contra-exemplos. Não há ninguém que consiga. Pode haver uma outra pessoa que se adapta e consegue apresentar os seus serviços de forma diferente, mas pronto, e aqui termina as razões humanitárias, ok? Ou seja, haverá razões humanitárias para ajudar agora as pessoas que estão desempregadas pelo Covid e as outras. Alguém que diria, não é possível, não devemos seguir por aí, porque há pessoas que conseguem subir por si próprias, logo não temos que as ajudar, devemos deixar o mercado funcionar. Ok, esse argumento agora não funciona,
Logo, o argumento humanitário, ou não humanitário do ponto de vista do liberalista, também não funciona. Mas há outro então que tem que funcionar. E eu acho que não é o mais nobre, mas se calhar é um que vai pôr as pessoas a aceitar o argumento da Peralta, que será o pragmático. Não é? Se as coisas não se levantarem, se tivermos uma percentagem muito grande de pessoas que ficam na miséria, a nossa sociedade vai ruir. Vai ruir como a conhecemos, vai ruir. Não podemos estar à espera de estarmos alguns de nós, até parece que eu estou nos privilegiados e não estou, algumas pessoas agarradas aos seus privilégios e aos rendimentos que ainda têm, quando o padeiro vai à falência, quando deixa de haver cinema, já deixa de haver artistas, deixa de haver músicos, deixa de haver tudo isso. Portanto, esse é um argumento pragmático. Não é o mais nobre, não é o que acho que as pessoas deviam seguir, não é o que eu acho que devia motivar as pessoas, mas infelizmente acho que é o que motiva. É dizer-lhes, olha, se não abdicares de 20% do teu rendimento agora e durante 3 anos, vais deixar de ter sociedade daqui a 3 anos. Sim? Porque as pessoas, pelos vistos, não se deixam afetar com famílias na rua e crianças à fome e crianças sem aulas. Pelos vistos, não, porque estamos todos fechados nas nossas bolhas informáticas e só vemos ecrãs, não vemos gente. Não saímos à rua ainda por cima, logo estamos mais anestesiados. Mas se lhes disserem o teu próprio interesse pessoal vai sair prejudicado se não fizer isto, se calhar aí as pessoas já veem. Ou seja, há 2 tipos de argumentos, não é? O argumento humanitário, que eu acho que resulta, deveria motivar as pessoas e não o faz, e o argumento pragmático. Para a sociedade sobreviver, temos que o fazer, tens que abdicar de algo teu agora. Agora, podes pôr em causa isto, podes dizer, não, há outras fontes onde o governo pode ir buscar dinheiro, que é o que muita gente se agarra. Deve ir buscar à TAP, deve ir buscar aos grandes empresários, por aí fora. Pá, mas eu estou a partir do princípio que não chega, que é preciso algo mais. Sim, que é preciso ir buscar também àqueles que estão com 100% de salário. Se for realmente necessário, eu eticamente não estou a ver como é que podemos criticar esta medida. Eu acho que o argumento da razão humanitária acho que é mais forte que o pragmático. Assim, É mais forte, Tiago, em que aspecto? Se não convence as pessoas, não é? É mais forte como? Não é? Se não convence as pessoas. Eu estou a ver milhares de pessoas a morrer à minha frente. Mesmo em termos de convencimento, pode ser mais forte. Agora, vamos ao ponto de vista filosófico, vamos ao ponto de vista de convencimento. Porque, aquilo que eu estava há pouco a dizer, porque é que um desempregado Covid merece-nos maior consideração do que um desempregado não Covid? À partida, não devia merecer. À partida não devia. O Covid não devia ser uma causa mais importante para tu estás a passar fome do que outra causa qualquer que te afete e que te ultrapasse. Pronto, o Covid não devia ter um privilégio sobre outras causas. Pronto, à partida. No entanto, aquilo que tu disseste do humanitário pode-nos dar aqui uma pista, porque pode ser comparável o Covid com uma espécie de tsunami ou terremoto. Sim, uma guerra, não é? Uma guerra ou algo assim. Exatamente, pronto. E nesses casos, quando se encara o Covid como se fosse um tsunami ou um terremoto, aí realmente as considerações mais latas a nível de condições sociais ficam um bocado suspensas e tenta-se acudir ao afogado. Tiago, e mesmo as ideológicas, não é? Ideológicas e pragmáticas, quem diz, não, mas o mercado funciona melhor, o liberalismo funciona melhor em condições em que o mercado funcione. E no médio e longo prazo. Não no curto prazo, em que tens mas eu alimentar pessoas. Não é? Eu, em relação ao humanitário, eu posso ponderar que realmente possamos privilegiar o desempregado Covid e não em detrimento do desempregado não Covid, porque encaramos o desempregado Covid como um afogado do tsunami, ok? Que temos que puxar. Pronto. Mas mesmo assim é um bocado mará. Se tivesse aqui o Peter Singer, se calhar ele era capaz de, com aqueles contra-exemplos do que ele diz que é moralmente irrelevante de onde é que vem o mal, não é? Aquele exemplo até que ele dá O da criança afogada criança afogar-se, sim. é? E tens uma pessoa a passar fome em África, tipo, ele diz que é completamente irrelevante. Por isso, pronto, mas agora, suspendendo um bocadinho as considerações do Peter Singer, vou aceitar. Desculpe, mas este é ainda mais forte que com essa experiência do Peter Singer, porque a criança está em África. É horrível pensar assim, não é? Mas nós realmente, ainda hoje no jornal, no Público, apareceu o horror da guerra na República do Congo, que acho que é tipo pior ou quase tão má quanto a Segunda Guerra Mundial, e ninguém liga nenhuma. Mas agora está à nossa porta, portanto, nem essa distância agora serve de justificação, não é? Mas lá está, é por isso que eu digo que se calhar o argumento da calamidade humanitária
pode ser mais persuasivo porque nos toca a todos. Por exemplo, toca-me a mim e a ti o receio do Covid. Não me toca a mim e a ti o receio de viver num bairro de lata. Estás a perceber? Pronto, por isso, nesse sentido, pode ser mais persuasivo porque é mais visível. Eu percebo imediatamente como é que o Covid afeta uma pessoa, mas não percebo imediatamente como é que tu nasceres no bairro da Jamaica te afeta. Quer dizer, se fizer algum esforço, percebes, mas ok, mas nós Tens sabemos aquela que. fuga, tens aquela fuga daqueles 1 em 10 mil que conseguiram se ingrar e Exatamente, arranjaram emprego. é isso. Tu E podes. agora não tens, não é? Pronto, exatamente. Agora tu podes ir por aí. Embora, pronto, a nível filosófico, eu sou um bocado Peter Singer, acho que a análise não acaba aí. Mas a nível pragmático, é que eu acho que é difícil argumentar dessa maneira. Se descartarmos as considerações morais e de justiça e falarmos só naquilo que é pragmático, então, mais uma vez, o critério não é quem é afetado pelo Covid. O critério se quiseres, é um combate político entre onde é que o dinheiro deve ser investido de forma a sairmos desta crise. Por exemplo, imagina que alguém fica desempregado por Covid, mas essa pessoa tem um emprego que realmente não contribui muito para a sociedade. Vamos imaginar, agora não me ocorre nada, nem quero, eu próprio, se soubesse, não queria avançar, mas imagina, um emprego X, que foi muito afetado pelo Covid, e tens um emprego Y, que foi muito menos afetado pelo Covid, mas se des, imagina, se des a mesma quantia a X, em vez de Y, em vez de X, tens um contributo para sair da crise muito mais eficaz do que se des a X. Percebes? Eu não sei se me fiz agora entender. Tiago, sim, mas repara, estás a pensar num contributo. Para aferirmos a realização desse contributo, precisamos de 1 ano, 2 anos, ou o que seja. Não, Tu, mas neste momento, estás a precisar de dinheiro para famílias pagarem renda, não é? E para comerem. Basicamente é isso. Nós estamos, imagina, o cenário da guerra e do tsunami, e nós estamos no momento em que a bomba caiu em cima de nós. Nós estamos no momento em que a onda passou por cima da cidade. Quando estás nesses cenários, tu não fazes esses cálculos. É melhor, se calhar, para sairmos daqui e investirmos ali. Não, tu tens que acudir imediatamente a estas pessoas. Dou-te um exemplo. No meu bairro, se eu soubesse que 20%, se eu fosse alguém que tivesse rendimentos 100% garantidos, que não tenho de todo, se soubesse que tirando 20% do meu salário ia ajudar e 20% do outro e do outro, ia ajudar a família que está à frente na casa em frente a pagar a sua renda, ou seja, ia não serem despejados, pá, tenho a certeza que a maior parte das pessoas aceitaria e diria isso. O problema é que nós não vemos essas pessoas à nossa frente. São abstrações, os números que nos aparecem são abstrações. mas eu acho que se o exemplo do tsunami e da guerra funcionou para a calamidade, eu acho que já não funciona tão bem para aqui. Tipo, o Covid não está um pouco entre uma crise económica normal e a calamidade. Porque o Covid, apesar de tudo, é como há bocado deste o exemplo deste exemplo da guerra. Tipo, o Covid, apesar de tudo, não está a colocar os países nesse cenário. Não é esse cenário ainda. Eu não Pronto, concordo. mas eu não estou Sim, a mas dizer. diz. Eu estou a dizer que o cenário é terrível. Eu não estou a dizer que. Não, eu sei que não estás a dizer que não é, atenção, não é isso. O que eu acho é que é uma boa analogia o Covid e a guerra, porque da mesma forma que eu não consigo fugir da bomba que me cai em cima e cai em 10 segundos, eu não consigo cair da bomba, entre aspas, do Covid que me cai em 3, 4 meses. Nem de um nem do outro eu consigo fugir. Ou seja, não há hipótese. Ou seja, portanto, é inevitável. Tanto uma como a outra são inevitáveis. Eu sei que vou cair na pobreza se as coisas continuarem assim. Eu sei que que a minha cidade vai ser destruída quando a bomba cair. Portanto, há uma inevitabilidade que torna o Covid e a guerra situações semelhantes. Não, mas o que eu digo é, as pessoas que ficam em situações realmente de aflição devem ser apoiadas todas. Devem ser apoiadas. O que eu digo é, a regra deve ser essa, deve ser apoiar as pessoas que estão em aflição e que realmente lhes caiu a bomba em cima, percebes? E não propriamente aquela regra inicial de quem perdeu rendimentos. Mesmo que seja pelo ponto de vista pragmático, se quiser até podes pôr aqui 2 camadas. Tens a camada da subsistência ou da sobrevivência, que essa deve ser garantia. Depois tens a camada, se quiseres, das pessoas que perderam, mas que não estão nesse nível de desespero, que é a camada que diz respeito, digamos, à recuperação ou à sustentação, se quiser, económica, mesmo que seja a curto prazo, de Portugal. Pronto. Hum, Eu acho que esta camada inferior deve ser garantida. hum. Deve ser garantida.
por todos. O Estado tem a obrigação, acho eu, pronto, se puder, se tiver liquidez para isso, mais uma vez. Também a verdade é que não está, não é? Há pessoas que estão realmente a passar muitas dificuldades. Mas eu aí acho que deve haver realmente um imposto. Pronto, e se não houver essa possibilidade, essa liquidez, há que esgotar as formas de conseguir essa liquidez. E a Peralta deu-nos 3, não é? Mas o que eu estou a pôr em causa é o imposto, como é que são as condições do imposto? Acho que não devem ser. Se quiseres, o imposto deve existir, ou se quiseres, o imposto deve existir em função, como se faz normalmente, que é o imposto escalonado em função dos teus rendimentos, da tua riqueza, e quem tiver mais contribui mais, quem tiver menos contribui menos e recebe mais. Ou seja, acho que não há aqui transposição nenhuma de fundo. É fazer o cálculo agora, geral, dizer é fazer o escalonamento normal. Imagina, aquele empresário perdeu... Tiago, mas com o escalonamento normal as coisas não funcionam porque há muito mais pessoas a zero. Ou seja, o escalonamento não é normal. O escalonamento em percentagem pode ser igual, ok, mas com menos pessoas a contribuir. Logo vai ser uma percentagem muito maior. Não, okay? Se queres ir por aí, pronto, se queres ir por aí, tudo, acho que é igual, sim, é igual, claro, está bem. Que somente os impostos, que somente, mas nessa perspectiva, que somente até conseguir fazer. Eu não me importo o que eu digo é, o critério é o aumento de imposto neste escalonamento e não um novo tipo de escalonamento. Percebes? Tipo, sim, está bem, mas eu acho que é isso que ela está a sugerir, não é? Ela não vai andar a perguntar às pessoas se elas são burguesas de teletrabalho e depois cobrarem. Mas o imposto extra, como é que ia ser aplicado? Não era sobre... ela não diz que quem sai ileso quem sai ileso do Covid deve contribuir. Eu não percebo isso do imposto extra. É indiferente para mim se o imposto que me cobram é extra ou não. É um imposto, é uma série de impostos que é um imposto. Não é? Eu pago uma série de impostos e, no fundo, é o dinheiro que me sai da conta. Pá. Agora, se é um imposto extra ou não... Pá. Sim, mas o que eu digo é, o que a Peralta propôs foi um novo tipo de imposto. Ela propôs um imposto que era calculado em função da maneira como o Covid te lesou. Estás a perceber? Pronto, mas não é... Sim, estou a perceber, mas não acho que... Pá, nem nós temos competência para saber falar de tipos de imposto, não é? Pá, a ideia é, tens 100, vão-te tirar 20. Pronto. E vão aplicar aquilo, achamos nós, para ajudar pessoas que têm 0. É isso. Pá, se é um novo tipo de imposto, se é IVA, se é... Pá, eu até pensei em algumas coisas, enquanto estava a falar com as pessoas. Pá, fazer uma taxa sobre bens de luxo, não é? Parece-me moralmente errado estar pessoas serem capazes de gastar dinheiro em bens de luxo quando a família ao lado está... Pronto. Não, mas eu concordo completamente. Pronto, ok. Mas o princípio então é o mesmo, é aquele que nós partimos. É o princípio de que pessoas que não foram lesadas devem ser agora, de alguma forma, prejudicadas em relação à situação que estavam antes, para beneficiar pessoas que foram mais lesadas. É o princípio. Como isso é feito é indiferente. Se vai lá o homem do fato tirar o dinheiro ou obrigá-lo a vender um Mercedes e comprar um Ford. Olha este exemplo, por exemplo, alguém que tenha um Mercedes SLK, eu não sei se é a gama mais alta, pronto, ser obrigado, metaforicamente, a passar para um Ford Escort, para a família que está à frente da rua não ser corrida para fora e para os filhos não morrerem de fome. Opa, é assim, numa situação normal, Tiago, numa situação normal, isto prefaz aquele cenário comunista que acho que todos já nos afastamos, não é? Ninguém está a defender isso. Ninguém está a defender algo desse género. Acho que já todos... Estamos todos mais ou menos convencidos que o mercado... Não, por acaso não. Eu confesso que... Pronto, ok, mas então eu estou mais ou menos convencido que o mercado a funcionar não em roda livre, mas com algum controle estatal, mais ou menos potente, pronto, funciona melhor do que se calhar um controle absoluto estatal e com uma redistribuição em que todos temos que andar de fortes escolas. Não é isso. Não é isso. A imagem que eu acho que deve passar é, ok, tu neste momento tens um Mercedes SLK, tu vais ser obrigado a vender o teu Mercedes SLK. É uma imagem canhestra, claro que sim, isto em termos económicos não funciona nada assim. Mas é uma caricatura. Mas a ideia é, tens que vendes o teu SLK para a família que está à tua frente e que antes tinha, se calhar, sei lá, um Kia ou um Ford Escort, agora que não tem carro, poder pagar as rendas da casa e poder manter os filhos no colégio, alimentados e vestidos e por aí fora. Posto as coisas assim,
não vejo como é que alguém pode dizer que não, eu tenho o direito a manter o meu SLK e o outro que se lixe. Não tem. No outro cenário, que é o cenário em que o mercado funciona, não tem. No outro cenário, o cenário em que o mercado funciona, essa pessoa, o dono do SLK, ainda podia dizer algo como: olha, pronto, eu estudei mais, esforcei-me mais, por aí fora. Sabemos que há uma série de falácias aí também, não é? E falsos argumentos. Mas neste momento ele não pode agarrar-se a isso. É pura sorte. A bomba caiu do outro lado da rua e não caiu na casa dele. A analogia funciona com a guerra. A minha casa ficou de pé, a casa do vizinho ficou destroçada. Eu tenho ou não tenho a obrigação de o acolher em minha casa ou baixar os meus rendimentos para poder reconstruir a casa dele? Pá, parece-me que sim. Parece que Mas temos. eu concordo plenamente com isso. O que eu digo é, a mim não faz confusão nenhuma isso. Aliás, eu apoio essa ideia. Eu acho que neste momento de crise os impostos deviam subir mesmo, mas para realmente salvaguardarmos essas situações que tu dizes. Pronto. O que me faz confusão, o único ponto que me está a fazer confusão, é a maneira como ela define, se quiseres, lesados pelo Covid. É só isso, tipo. Ela Se ela, quem? A Peralta? a Peralta, se, Não, ela não definiu. Ela falou genericamente de burguesia, do teletrabalho. Opá, não definiu. Não deu critérios, não disse quem eram. Tanto que houve pessoas que se sentiram a enfiar a carapuça, algo do género. Então, mas eu trabalho num call center, em teletrabalho, agora eu trabalho em casa, lá está. E também vou ter que contribuir para isso. Pá, não me parece que ela estivesse a falar desses. sim, Mas lá está, Tiago, temos que ser caritativos de alguma forma e interpretar o argumento dela da forma mais forte possível. Se não é fácil, não é óbvio, não é? mas mesmo É fácil refutá-la. a forma mais forte possível tem que ser concordante com, digamos, o espírito que ela disse. E ela está a fazer uma associação, acho eu, entre não lesados Covid e contribuição. O que eu digo é, porque é que não se faz uma coisa mais genérica? É subir os impostos genericamente. Se quiser até posso refinar o escalonamento, mas pura e simplesmente dobrar os impostos ou triplicar os impostos não me interessa, a mim, em termos de justiça, não me interessa. Mas se ela me disser assim, temos que duplicar os impostos, a mim não fazia confusão nenhuma. Nenhuma confusão, percebes? O que ela veio dizer, ela introduziu um critério extra que eu, filosoficamente, me faz confusão. O Agora, critério é a burguesia do teletrabalho, não é? não é por causa do burguesia do trabalho. Isso não é, Não, Tiago, o critério dela é quem não viu os seus rendimentos beliscados. Ela não usa o termo beliscado, acho. pronto, mas eu não concordo, esse princípio não concordo, percebes? Eu acho quem é mais favorecido e quem está numa situação mais favorecida deve contribuir mais. Pronto, Tiago, olha, imagina que eu não tinha tido os meus rendimentos beliscados. Não é? Imagina, por hipótese. Mas tenho 2 filhos, tenho 3 cães, tenho a dificuldade em pagar a renda no mês normal, por aí fora. Pronto, era prejudicado, mas com uma porcentagem pequenina. O meu vizinho da frente é professor do último escalão, solteiro, tem propriedades, percebes? Está em casa em teletrabalho, pá, imagina, esse já paga 15% ou algo assim. Mas quanto é que disseste que pagavas tu? Desculpa, eu perdi-te. Eu queria pagar 0,1. Zero. Opa, eu era dos que precisava. Eu não sou dos que posso dar, apesar de estar em teletrabalho. Não, Pronto, mas opá, oh, Tiago, não, mas acho que não nos interessa, nem temos capacidade sequer para definir quem é que deve pagar o quê e que mecanismos de impostos é que seriam necessários criar para ir lá buscar o dinheiro, não é? Acho que eu acho que devemos falar sobre é justo ou não é justo as pessoas que não foram lesadas, o termo que usaste no início, pagarem por compensarem aqueles que foram lesados. Okay, mas porquê é que não se usa, em vez de usar aqueles que estão numa situação mais favorável? Porquê é que não se usa logo isso? Aqueles que estão numa situação mais favorável contribuem para aqueles que estão numa situação menos favorável. Ok. E isso a mim já não tinha nenhuma reserva em relação a isso. Se ela dissesse isso, estamos num tempo. Olha, sabes aquela coisa dos ricos paguem a crise? Acho que foi numa altura qualquer em Portugal, foi depois de 25 de Abril, se calhar estou a dizer uma asneira de caso, mas acho que depois de 25 de Abril havia uma certa tendência, os ricos paguem a crise. Bom, digamos, o espírito subjacente a isso é os mais favorecidos que paguem os menos favorecidos. Numa situação, se quiseres, numa situação de Covid, em que mais uma coisa, porque quando tu dizes que a bomba caiu de um vizinho e não cai a ti, digamos, numa situação de guerra, numa situação de tsunami, numa situação de Covid,
em certa medida, mas claro que em graus muitíssimo diferentes, em certa medida todos nós somos afetados. Pronto. Sim. Por isso, o que eu digo é, estamos todos no mesmo barco, entre aspas, e quem está na parte luxuosa do barco, independentemente de ter perdido ou não, deve contribuir para quem está na parte inferior do barco, independentemente de ter sido prejudicado, mais ou menos. Portanto, a transferência deve ser de cima para baixo. Digo eu. Olha, queres ouvir o que ela disse? São 3 linhas. E, pá, lá está. A entrevista dela são para aí 3 ou 4 páginas e ela fala em meia dúzia de linhas disto, que foi o que provocou mais celeuma. Mas, ora, houve uma parte substancial das pessoas em Portugal que não perderam rendimentos. Ok? Isto é um facto, certo? Sim. Houve uma parte substancial das pessoas em Portugal que não perderam rendimentos. Ninguém pode criticar isto. Exato. Toda a burguesia do teletrabalho, ela aqui está a adjetivar, okay? Chama-lhe burguesia do teletrabalho. Mas pronto, tudo bem, tinha que chamar alguma coisa, não é? Todas as pessoas do setor dos serviços, tá, seguradoras, bancos, ensino, a investigação, por aí fora, que aliás são as pessoas mais bem pagas, ou seja, além de não terem perdido o rendimento, já eram as mais bem pagas. O que também me inclui a mim, ela inclui-se a ela ali. Okay? Esta crise poupou muito as pessoas que trabalham neste setor e são as pessoas com mais escolaridade. E agora pronto, isto é um facto, certo? Sim. Podia-se, agora é a ideia que ela lança, podia-se perfeitamente ter lançado um imposto extraordinário sobre essas pessoas para dividirmos o custo pela crise. Pois. É o que ela chama mais à frente, dividir o mal pelas aldeias, como disse há pouco, que acho que é uma metáfora até bastante feliz, porque nas aldeias as pessoas realmente dividem o mal, ninguém vai ver o outro à sua frente morrer de fome porque está próximo demais. Okay. Nós só, como não vivemos numa aldeia e não nos vemos uns aos outros, é que somos capazes de defender e temos coragem para defender que não devemos fazer isso. A minha ideia é, se víssemos acontecer o que realmente está a acontecer a estas pessoas, se realmente vivêssemos numa aldeia, nós estávamos naturalmente a fazer isto. Éramos muito mais éticos se vivêssemos de forma mais próxima. Porquê que o distanciamento desculpa esta falta de ética? Não desculpa de forma alguma. Mas porquê que há bocado disseste que a pandemia veio de alguma forma suspender o liberalismo? Mas então, porquê que ao suspender o liberalismo temporariamente... Não é suspender o liberalismo, é suspender o argumento. Não é suspender, Tiago, é dizer, não há condições, neste momento, para o argumento liberal poder funcionar, porque o argumento liberal depende do normal funcionamento do mercado, e o mercado não está a funcionar. Ok, mas o que eu digo é, então, que funcione, que se dê agora lugar ao argumento da solidariedade geral, percebe? Geral mesmo, tipo, estamos todos a enfrentar esta crise, todos, mesmo os que não perderam rendimento também estão a sofrer com isso. Estamos todos a enfrentar isto, então vamos acreditar no seguinte, vamos ser solidários. E ser solidário e eu estou mais favorecido que tu, eu dou-te. Independentemente de ter sido prejudicado ou não, ou independentemente de eu ter sido prejudicado ou não. Eu estou numa situação que está tudo mesmo mal, está tudo a ficar pessimamente. Se ela me dissesse, vamos acentuar o caráter marxista, vamos atenuar um bocadinho o liberalismo e aumentar o marxismo, eu aceitava. Tipo, não estamos em tempos das teorias do Mises, nem do Hayek. Ok, vamos crescê-los. Vamos aumentar o Marx. Se ela me dissesse isso, eu aceitava. Ok. Olha, isso não acho interessante, é assim. E só alguém que viva com umas palas ideológicas totais é que pode tentar achar que o mercado neste momento pode funcionar. Não faz sentido, é impossível. Não deixa de ser liberal por isso. Agora, se calhar abriu um bocadinho os horizontes e percebeu, lá está, ok, se calhar há alturas da nossa vida social, contextual, global, até que é necessário sermos mais isto. E outra, nem é preciso chamar-lhe comunista, nem marxista, é mais solidário. Sim. E outras em que é possível ser menos solidário e mais egoísta. Pronto, mais liberal, ou o que seja. Eu gosto da ideia da solidariedade, da aldeia. Gosto disso tudo. O que eu acho é que ela, talvez, pronto, ok, como disse, sempre ser caritativos, assim, acho que ela foi um bocado infeliz porque ela, de alguma forma, em vez de nos meter todos no mesmo barco, ela criou aí uma divisão. Sim. Divisão. Sim, é verdade. Percebes? Ela diz assim, os lesados contra os não lesados. E isso a mim pareceu-me mas isso, Tiago, aí já estávamos a... Sim, tens razão, eu acho que disse isso logo do início. É uma linguagem que está a polarizar e a separar, em vez de motivar. Ninguém vai se sentir motivado a perder 20% do seu salário quando lhe chamam burguês do teletrabalho, e a pessoa está a sofrer horrores, está a sofrer bastante por
pá, não posso dizer que está a sofrer horrores, Eu acho quando não perdeu nem um cêntimo do seu salário, está a sofrer, é um incómodo. Quem está a sofrer horrores é quem perdeu 100% e não está a conseguir pagar a renda e alimentar-se a si e à sua família. Isso é sofrer horrores. sim, Tudo o sim. resto não é sofrer horrores. Quem tem uma casa, um teto, e só não pode ir à esplanada tomar café, opá, Claro. pelo amor de Deus, não é sofrer horrores, está. É um Não. incómodo que vai durar 1 ou 2 meses. É como quem parte uma perna. Sim. Eu já parti uma perna. Eu estive em casa com a perna esticada durante 2 meses também. Pá, foi horrível, mas olho para trás e passou no instante. Não, objetivamente, olhando para aquela pessoa que não consegue sair de casa e não vai ao café, era a mesma coisa. Eu tinha os meus rendimentos na altura, pá, estava bem. Não há grande diferença. Não contactava com as pessoas, não falava com as pessoas a não ser por internet ou por telefone. Pá, e tinha dores e comichões debaixo do gesso, que é bem pior, se calhar. Portanto, há pessoas que há muita gente, e é o que ela diz aqui, há uma camada substancial da sociedade que não está a sofrer. Não está a sofrer. É um incómodo. Ok, Tem que aturar os filhos e muitos nem isso. certo. Não, isso é objetivo. Isso é objetivo. Mas olha, agora como há coisas objetivamente verdadeiras que, que, que por vezes é necessário termos cuidado com a maneira como as afirmamos. Isso é objetivo. Isso é o objetivo que tu disseste. Mas da maneira como ela disse, nem estou a falar, repare, porque há duas camadas aqui de divisão nela. É a camada os ilesos pagam os não ilesos, e depois a camada, a cereja, que é a caracterização que ela fez, aquela expressão que ela usou. Que é Sim, a burguesia do teletrabalho. Tipo, mas, digamos, a substância já é divisória, já é os ilesos contra os ilesos. Pronto, o que ela podia ter dito era aquilo que tu disseste agora, tipo, realmente verifica-se que há pessoas muito mais prejudicadas do que outras, ok. Vamos todos colaborar e, por isso, vamos todos aumentar os esforços sociais através dos impostos para que todos nós possamos nos ver livres disto. E isso vai implicar uma subida enorme de impostos e depois acrescentava para quem é favorecido e para quem realmente os pode pagar. Pronto. Agora, o que ela fez foi criar essa divisão. Os ilesos contra os ilesos. E depois, pronto, depois ainda acrescentou a burguesia do teletrabalho. Opa, deixa-me levantar uma voz de protesto contra este diálogo. Estamos aqui a criticar a senhora, pá, não me interessa absolutamente nada a forma como ela apresentou. Opa, foi inepta, foi incompetente. Opa, ela é economista, não trabalha em marketing e publicidade, ela não sabe se calhar vender a mensagem, é professora. Pá, mas... Sim. Ok. Não, ok. Opa, estou a marimbar a forma como ela usou o termo, isso foi eficaz ou não. Agora, interessava-me ir atrás da ideia, né, e do princípio. E se calhar estamos a deixar fugir um bocadinho isso aí, não é? Não, o princípio mantém aquilo que disse há pouco. Eu acho que o princípio não é o correto que ela disse. O princípio devia ser vamos todos ajudar e os mais favorecidos os menos favorecidos. O princípio dos ilesos contra a favorecer os não-ilesos eu acho que não é bom. Pá, olha aqui o princípio que ela diz. É preciso distribuir o mal pelas aldeias, porque estamos a pedir a essas pessoas que façam o sacrifício de terem as suas atividades fechadas. Ou seja, estamos a pedir para o bem comum saúde, ou a pedir, não, estamos a obrigar que estas pessoas não consigam produzir riqueza para o bem comum saúde. Sim. Não é? Eles estão sem conseguir pagar a renda porque estão a pensar no nosso bem. Portanto, há aqui até algum egoísmo da nossa parte. Ou seja, as pessoas que não estão a abrir restaurantes e não estão a sair, não estão a ir a concertos por aí fora, estão também a proteger o meu bem comum. O delas também, mas também o meu bem comum. Sim. E eu não estou a retribuir de forma alguma com isso. Sim. Pá, estou, claro, os impostos que nós pagamos também vão ser para ajudar, mas são insuficientes. Se realmente são insuficientes, então se calhar tem que fazer mais. Se for preciso fazer mais, então estou eticamente obrigado a fazer mais. Eu concordo com isso. Isso não tenho nenhuma objeção em relação a isso. Acho mesmo que os impostos deviam subir. Não tenho nenhuma objeção. A minha objeção é só o critério. O critério é os favorecidos é um escalonamento em relação ao grau de condições que tu tens. É só esse. É melhores condições, mais pagas. Mais tens, mais pagas impostos. O meu critério é esse. Opa, temos que também desculpar a mulher, quer dizer, ela teve 10 linhas para explicar isto. Eu não a sigo muito por acaso, mas o Tomás Vieira da Silva, o nosso professor de Filosofia Política, chamou-me a atenção para alguns artigos que ela escreveu, referiu alguns artigos que ela escreveu. Portanto, acredito que ela já tenha vindo a produzir alguns estudos, ela é professora
economia, acho que é na Nova, em Lisboa. Pá. Ok, assim, ok. a partir do princípio não foi uns bitites que ela mandou para aqui. Não é? O Poiares Maduro também apoia essa ideia. O Miguel Poiares Maduro. É na Nova, exatamente. Pronto, opa, é assim, lá está. A forma como também a criticaram foi um bocado solta. Isto foi uma entrevista, não foi um trabalho académico, não é? Portanto, é óbvio que ela não ia, se ela tivesse a cargo dela definir quem é que vai usufruir ou pagar ou usufruir do tal imposto extraordinário, ela não ia simplesmente agarrar-se ao é a burguesia do teletrabalho que paga e o Pois, notariado. proletariado Sim, do sim, sim. teletrabalho que recebe. Pá, não faz sentido nenhum, como é óbvio, não é? Portanto, Sim, 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 aqui sim. agarrar-nos aos critérios, não, pronto, acho que é um beco sem saída aqui neste Ok, momento. ok, ok. Ok, mas queres ver o. Queres aplicar aquilo que há bocado disseste? Com Não, o estava a virtual? ver, olha, mas desafiamos as pessoas a participar e ninguém deixa ver, e ninguém está a entrar. Já deixei o link, deixa-me ver aqui. Vou pôr no meu Facebook normal. Ok. Quer dizer, Então, as pessoas falam e pois. depois não fazem nada, não aparecem. Para alta filosófica. Mas as pessoas podem. Exatamente. Que pergunta é que podemos fazer para chamar as pessoas? Estamos Eh, moralmente obrigados a ser justos? Ou tens outra? Devemos contribuir todos para o bem comum? Esta Ou está podemos... o estamos moralmente obrigados a ser justos é uma pergunta mesmo metafilosófica mesmo. Se quiseres ir por aí, podemos tentar. Ah, hum, Se calhar agora já, pá, aí temos voamos mesmo. Aí acho que vamos mesmo voar da Peralta. pá, podemos é pôr a pergunta Mas a burguesia do teletrabalho deve pagar a crise? mas espera, devemos todos contribuir nem pode ser a minha letra. Devemos todos contribuir para o bem comum. Hum, Queres ir à outra meta filosófica? Estamos normalmente obrigados a ser justos e saímos um bocado Está desta. bem, está Ok, bem, acho que é melhor. ok. Então, Pronto. estamos normalmente obrigados a ser justos. Estamos moralmente. Mas assim não vem ninguém. Se tivéssemos perguntado, Exato. concorda com a Peralta, isto enchia-se de pessoas indignadas. Estamos moralmente obrigados a ser justos. Acho que não vamos ter ninguém. Vai ser um fiasco. Vamos ter as massas que Por nos outro lado, acompanham. exatamente, por outro lado, quem entrar poderá ser alguém de outro critério. É assim, quem é que convidas para a tua casa? Não é? O hooligan do futebol que vem para aqui gritar pelo seu clube ou alguém que vem analisar o jogo e Pois, falar das táticas e da história do futebol? Esta pergunta está a chamar esta segunda categoria de pessoas. Que é que nos interessa? mas é uma pergunta complicada. Né? Foi um Ok. bocado elitista agora, não foi? Uh, não. Não? Moral, justiça. Olha, até vou partilhar a tela para tu veres o que eu pus. Hum. Espera aí, Não, deve ser. para ver lá. Não chegou. Estás a ver? Ok, ok. Sim, sim. É uma pergunta difícil esta. Ok, assim de repente a minha primeira. Há aqui alguns comentários. Hum? Queres Já há ler, alguns. queres ler alguns comentários e comentários? Olha, o Valdemar Souza entrou. Espera aí, temos um. Não Isto temos. é um momento único, Tiago. É? Então vamos É, lá. vamos aceitar. Espera aí. Vamos Aqui lá. está. Agora não encontra sala de espera? Será que ele saiu? Não, saiu. É só um bocadinho. Oh, Valdemar, volte. Espera. Está aqui. Espera aí. Não conheço o Valdemar. A Joana Souza também.
Tiago, está um sucesso, pá. Olá, Joana, boa noite. Joana, pode falar. Valdemar, como está? Joana? Sim, olá, consegue-me ouvir? Consigo, sim, senhora. Ok. Eu já estava a Trata-nos- ver no Facebook, já estava a ver a vossa conversa, mas agora é que percebi que podia ligar para o Zoom, estava a gostar. É a primeira vez que estamos a fazer isto, a abrir assim a desconhecido. Pronto. Nós não nos conhecemos, para não? Acho que não. Quer dizer, eu já o conheço, embora mal, mas vou seguindo algumas coisas. Sou uma seguidora. Boa. Olha, pronto, e ali é o Tiago Souza, é o meu amigo Tiago. Costumamos fazer estes diálogos aqui nós costumávamos chamar aqui isto, dois filósofos respondem, mas nunca acertamos no nome, e hoje somos os filósofos não perfilhados. Não, começou por ser os filósofos de Jesus. Porque era o nome que se dava aos não perfilhados. E a nossa ideia é discutir um bocadinho, não tanto o caso, não é, que estávamos a falar da economista, da Susana Peralta, mas se calhar o princípio atrás de toda esta discussão. E nós chegamos a esta pergunta, não sei se concorda connosco, que é se estamos moralmente obrigados a ser justos. Pois, é uma boa questão, lá está. E eu não percebo nada de filosofia, mas já percebi que essa é uma pergunta filosófica, mas pronto, em termos de ética acho que sim, faz-nos pensar muito. E eu achei piada esta questão porque realmente aqueles comentários da tal economista geraram, pelo menos nas pessoas que eu conheço, reações de indignação, pronto, muito generalizadas, mas eu achei que era uma questão que nos devia pôr a pensar. E por isso é que agora achei interessante esta conversa. Olha, não é preciso ser filosofia, lá está, para pensarmos sobre questões filosóficas, basta os conceitos do dia a dia e aquilo Sim. de experiências, é exatamente isso. Mas então acha que sim, que estamos moralmente obrigados a ser justos? Eu acho que sim. Agora depois o que é que isso significa, não é? O que é que significa ser justos, depois cada um com certeza que tem o seu conceito. Mas isso quase toda a gente lhe vai responder que sim. Não sei, vamos ver. Às vezes surpreendem as pessoas aqui. Karina, força, estás boa? Estou. Olá, então. Então, estou Estamos boa, moralmente estou boa. obrigados a ser justos? Pois estava como a participante Joana. anterior, não é? Joana. Tenho algumas dificuldades em responder que não, mas talvez o meu sentido de moralidade e de justiça. Pensar no que é moralmente correto, tenho dificuldades em pensar que algo que é moral, que a injustiça é algo moralmente correto. Lembras-te daquele diálogo, já falamos algumas vezes, daquele diálogo do Platão, o Eutífron, em que o Sócrates encontra o Eutífron, que vai ao tribunal. A intenção do Eutífron ir a tribunal é acusar o seu pai, vai acusar o pai de ter cometido um crime. E o Sócrates pergunta-lhe se isso é correto. Ele não usa o termo justo, usa o termo pio, não é? Mas será algo como correto. Não é? Portanto, é correto que ele acuse o seu pai de o pai ter cometido um crime. Não é? Ou seja, o que é justo, provavelmente, pelo menos num sentido legal, é que o pai pague pelo seu crime. Não é? Mas será correto que o Eutífron acuse o seu próprio pai? Ou seja, estamos moralmente obrigados a ser sempre justos, não é líquido que o Eutífron deva acusar o pai, não é? Há aqui dúvidas. Pois, se entendermos esse sentido de moralidade mais amplo, não é? Estaria sempre a fazer algo correto. Então não estamos moralmente obrigados a ser justos. Acho que sim. O que é que eu falhei? Tu acusarias o teu próprio pai? Eu acusaria se quisesse ser rigorosa com o meu sentido de justiça, sim. Mas és moralmente obrigado a isso? Exatamente, se não não, o fizer... não o fizesses, estarias a incorrer num erro moral?
como é que eu acho que isto se aplica aqui ao caso da Susana Peralta? É que se calhar eu posso não estar moralmente obrigado a dar 20% do meu salário ou o que seja, porque devo aplicá-lo nos meus mais próximos, nos meus filhos ou assim. Portanto, eu não tenho com quem está longe de mim. Se calhar a pergunta é mais, realmente outra formação podemos ser condenados moralmente por, em certas situações, um signo da justiça? Aquilo que é justo. O exemplo do pai é um bocado isso. Não é? Se eu não acuso o meu pai, se eu não denuncio o meu pai, posso ser condenado moralmente por isso? Pois, talvez não, sim. Se distinguirmos esse nível. É que se abrirmos esta brecha aqui, não é? Poderemos dizer que um imposto sobre um salário meu, apesar sobre o qual eu não fui beliscado, não é? Como a Peralta diz, continuo a manter os meus 100%, os meus 100% de rendimentos, ainda assim não é legítimo que o Estado me venha tirar, porque eu devo proteger os que me estão mais próximos e não o meu vizinho da frente ou a pessoa que viva longe de mim ou não pertence ao meu círculo de influência, digamos assim. Portanto, ou seja, se calhar as minhas preocupações éticas devem estar restringidas àqueles que me são mais próximos e não preocupar-me com aqueles que estão mais longe. Respostas como a tua, e era a que eu daria, não é? Parecem implicar isso. Parece que eticamente ninguém te vai criticar por tu esconderes que o teu pai cometeu um crime, acho eu. Vão compreender, e se calhar até aceitar. A não ser que sejam coisas escabrosas ou algo assim. Não sei o que é que o teu pai anda a fazer. Mas parece que as pessoas aceitam que há uma ligação ética mais forte com aqueles que nos estão mais próximos. Não é? Portanto, provavelmente o argumento da Peralta pode cair por terra, não? Pois. Não é, Joana? Sim, não, agora percebi tudo claramente com esses exemplos, sim. Sim, a obrigação de ser justo não é absoluta, não é uma obrigação, é uma opção, e já percebi. Sim, porque reparem, se nós fôssemos obrigados a perseguir a justiça, as nossas opções de vida seriam radicalmente diferentes. Nós sabemos que existem imensas injustiças no mundo. Não é? Sim. Sabemos que nós podemos contribuir de alguma forma, mesmo que seja mínimo, de alguma forma para mitigar essas injustiças. E fazemos muito menos do que aquilo que poderíamos fazer. Sim. Fazemos muito menos. Pronto. Sim. Sei lá, talvez exemplos extremos como pessoas que fazem tudo em prol da justiça. Somos santos. Por alguma razão nós somos filósofos de Jesus, não é? Que nós queremos isso. Tiago, mas há aqui uma questão. Quem cobra os impostos e quem vai pôr a lei não são pessoas, é o Estado. Portanto, a pergunta é se estamos moralmente obrigados a ser justos. Está mal colocada. Não deve ser colocada às pessoas, aos cidadãos. Deve ser colocada ao Estado. O Estado está moralmente obrigado a ser justo e imparcial. E aí, se calhar, a resposta já é sim. Ou seja, eu não estou moralmente obrigado a ajudar a pessoa que está do outro lado da rua, né? Mas o Estado está moralmente obrigado a criar condições para haver justiça entre mim e ela. Portanto, se calhar o imposto é justo e deve ser coercivo, eu devo pagá-lo coercivamente, não deve ser voluntário. Porque se for deixado a mim, eu não sou obrigado a pagá-lo, eticamente. Só o sou enquanto legalmente. Não, mas imagina que democraticamente, porque o próprio Estado, há aqui uma bidirecionalidade. O próprio Estado retira a sua legitimidade do cidadão. Imagina que havia uma maioria de 51%, ou 50,0001%, que te dizia que não deves ajudar a pessoa do vizinho. O Estado não deve ser coercivo nesse aspecto dos impostos. Estás a ver, o Estado não é uma abstração, tipo, o Estado emana da vontade popular. Mas acho que a obrigação moral não se segue do número de votos que teve. Até podia haver 90% das pessoas a querer de volta a escravatura e isso não faria com que o Estado estivesse moralmente obrigado a instituir novamente a escravatura. A obrigação moral está à parte do que as pessoas querem, acho eu. Não, mas nesses casos pode ser valores morais que se aplicam a qualquer um de nós, não é? São valores morais superiores que não há, nem nós, nem o Estado, não há nada que fuja a esses valores morais. Não é só o Estado que não pode escravizar. Eu também não posso. Não é? Eu estou moralmente... Felizmente.
Infelizmente. Infelizmente. Pronto, é daquelas coisas que um dia... Bem, se fosse moralmente correto escravizar, não é? Se fosse moralmente correto escravizar, era bom para todos. Era bom para nós, era bom para a moral. Num mundo possível qualquer, não é? Será que há um mundo possível em que a escravatura é moralmente desejável? Sim, no sim. nosso não é. Mas poderá ser algo que num mundo possível qualquer a escravatura é algo desejável? Se calhar não. Não será? Acho que, talvez não. Mas o meu ponto é, as obrigações do Estado, é um bocado difícil falar as obrigações do Estado como se o Estado fosse uma entidade suscetível de ter obrigações substancialmente diferentes das obrigações que nós atribuímos aos cidadãos. Não é? Tipo, tem. O Estado tem a obrigação de impor pela força um determinado estado de coisas. Nós não temos essa obrigação. Mas porquê? Porque existe uma atribuição de legitimidade e essa atribuição de legitimidade é, por sua vez, deriva, por sua vez, da vontade popular. Não é? Tipo, há aqui um círculo. Não é tipo o Estado, que é uma entidade isolada, que tem deveres morais autónomos. Os deveres morais autónomos são... Eu acho que o nosso exemplo é um exemplo de um dever moral autónomo do Estado. O dever de imparcialidade é um dever moral do Estado que não advém das pessoas, porque as pessoas são parciais. Ninguém é imparcial. E se calhar ainda bem. Não devemos ser imparciais com os nossos filhos. Não é? Quem é que eu devo salvar? O meu filho ou um desconhecido, não é? Que está a afogar-se na praia? Se eu fosse totalmente imparcial, eu tirava a moeda ao ar. Sim. Saía a querer ir buscar o meu filho, saía a querer ir buscar o outro. Pois, mas... Não é eticamente correto ser imparcial. É eticamente incorreto ser imparcial. Mas aos Estados, se calhar, já se impõe essa imparcialidade. Portanto, não estou a ver onde é que advém essa imparcialidade. Nós devemos ser parciais, mas o Estado deve ser imparcial. Não é? Ou seja, parece-me que o imposto de Peralta, chamemos-lhe assim, não sei se já alguém cunhou o imposto de Peralta, mas o imposto de Peralta, se calhar em termos individuais, moralmente injustificável. Sim, não é justificável que eu abdique de 20% do meu salário, apesar de eu ser privilegiado, hipoteticamente, não sou eu, o eu hipotético, ser privilegiado, não ter sido beliscado nos meus rendimentos, não é moralmente correto que eu abdique de 20% para dar ao vizinho da frente, porque vou ter que tirar o meu filho do colégio privado, hipoteticamente, ok? Não é, eu devo dar ao meu filho o melhor possível, mas se calhar já é, em termos de políticas governamentais, de Estado, já é legítimo que ele me tire esses 20% para dar ao vizinho da frente. Uma coisa é legítimo, outra coisa é moralmente obrigatório. Porque é que ele... É obrigação, nem queria dizer legítimo até, ia mais para aí. É obrigatório que ele faça isso. Neste momento extraordinário. Voltamos atrás, estamos a viver um momento extraordinário. Não estamos a viver um momento em que há uma ideologia qualquer que pode almofadar de alguma forma um paradigma qualquer económico em que te permita ver mais à frente, é melhor não haver ajuda do Estado. Neste momento não temos esse luxo, percebes? Não é possível. Neste momento não podemos ser liberais. Diga, Joana, diga. Não, mas eu estava aqui a pensar nisso, como é que o Estado, que não é uma pessoa física, não é? Uma pessoa é um ente de direito, mas não é uma pessoa física, pode reger-se por um código de moral. Eu estava a imaginar um código de moral aplicável apenas às pessoas físicas, não é? Mas se calhar também tem. Mas lá está, esta opção, se o Estado tem o dever de fazer essa, digamos, de aplicar esse imposto ou não, de ser moralmente justo, não é bem uma questão de moral, é uma questão de opção política, não é? O Estado, quem toma as decisões é um governo, e o governo, uns têm umas ideologias, outros têm outras, uns têm uns programas, outros têm outros. Para uns será moralmente exigível um tipo de imposto desses, para outros não é? Uns defendem mais a redistribuição da riqueza, outros não, sendo mais liberais ou não. Tem aí duas questões interessantíssimas. A primeira questão é interessantíssima, se os códigos morais aplicados às pessoas podem ser aplicados a uma entidade abstrata como o Estado, não é? Sim, foi a primeira que causou estranheza. Mas a segunda, repare, estar a falar de ideologia num tempo de guerra, não é? Ninguém é comunista, acho eu, por distribuir toda a riqueza do bairro quando o bairro foi destruído, não é? Não estamos a falar de comunismo aí. A ideologia aplica-se, acho eu, quando há
condições normais. Nós estamos em condições anormais. Eu acho que não estamos a falar de ideologia quando falamos em redistribuição, parece-me. Mas não falar é em condições numa situação anormal de crise, mas mesmo assim, se formos a ver, e basta olhar, os políticos têm opiniões diferentes e as pessoas também consoante um bocado a sua ideologia política a que aderem mais. Eu acho que ainda continua a ser uma questão um pouco de ideologia. Uhum. Sim, não conseguimos tirar as palas ideológicas dos olhos. Pois, acho difícil. Pelo menos para já, quando estivermos todos mesmo a morrer à fome e o tsunami já tiver levado o país todo, se calhar... A vantagem é que este tsunami é previsível, quer dizer, é mais um retardador, não é? Enquanto o outro tsunami ou a bomba atómica é repentina, nós aqui conseguimos antever. Vem aí o tsunami, o que é que vamos fazer? Sim, sim. Não, mas essa questão Tiago, essa questão é interessante. Realmente a atribuição de parâmetros morais ao Estado, como é que isso se faz? Não é? Nós parece que acreditamos que a partir de certa altura, por exemplo, a Constituição Portuguesa é um pouco isso. Nós dizemos que, um pouco independentemente das flutuações de opiniões, da flutuação da opinião do povo, existe um código mais ou menos estabelecido que o governo é obrigado a seguir. Não é? Pronto. Mas isso, mais uma vez, também deriva, em primeira análise, de um acordo entre pessoas. Pronto. E a legitimidade do Estado, há muitas teorias sobre isso. Mas, por exemplo, o Rousseau falava disso, a vontade popular, não é? A legitimidade do Estado deriva da vontade popular. O Estado, na democracia, nós tendemos a pensar que o Estado pode impor legitimamente aquilo que foi sufragado, foi apoiado pela maioria dos eleitores. Realmente não há muita maneira de sairmos disto. Não há muita maneira de sair, mesmo numa guerra, ou mesmo numa situação drástica, imaginamos, se a maioria do povo for contra algo que nos parece que era moralmente urgente fazer, parece que existe um certo conflito entre essa nossa convicção daquilo que é moralmente correto e aquilo que a maioria decide fazer a respeito da sua própria comunidade. Não é? É aquele paradoxo da democracia, não é? Há bocado falaste da escravatura. Uma escravatura é um exemplo, se calhar, mais claro de quando isso pode ser resolvido. Realmente nós temos tanta convicção de que a escravatura é um mal moral que é imediato, que não pode ser superado por nenhuma maioria. Mas as situações, como a Joana estava a dizer, situações mais concretas, mesmo nestas situações de pandemia, não são assim. São mais... Há várias maneiras de lidar com a situação, não é? Quem são os prejudicados, quem não são, quanto tempo é que isto vai durar, como é que se pode redistribuir o dinheiro de maneira mais eficaz, e aí entra o debate político, não é? E entra o debate político. E a legitimidade dessas opções aí deriva do debate político, acho que deriva do eu noto, e a Joana falou há pouco do backlash, não é? Das reações que têm havido à entrevista da Susana Peralta, algumas terríveis, mas isso é normal, as redes sociais é o que se vê mais hoje em dia. Não só porque as redes sociais são como estão, planas, não é? Não vemos as pessoas, estão distantes, mas também as pessoas estão em casa já há 2 meses, saturadas. Tu tens ali pessoas que estão a ferver ao computador, então deve-lhes sair ali disparates que não sairiam à mesa do café, acho eu. Mas isso faz-nos ver o quê? Faz-nos ver que se calhar não estamos realmente a ver bem a coisa, como acabaste de dizer agora. Nós não sabemos o que vem aí. Mas a partir do momento em que virmos ou percebemos que é semelhante a uma bomba atómica, ou é, por hipótese, ou é semelhante a um tsunami, não faz sentido uma conversa ideológica aqui. E a grande maioria das respostas à Susana Peralta, e insultos e por aí fora, vem de cantos ideológicos, não é? Lá estão eles, os comunistas, não sei o quê, a redistribuição da riqueza, olhem para a Venezuela. Não é nada disso. É a mesma coisa que estás a olhar para um campo de refugiados e estás a distribuir os alimentos que tens
por aquelas pessoas todas e estás a dizer, olha, estás a ser comunista, não estás a seguir o princípio da meritocracia. Não, é claro que não, são refugiados, são pessoas que não estão a jogar o jogo do mercado, não podem, não se aplica, a ideologia aqui não se aplica nada, não há comunistas, não há marxistas, não há liberais, pá, há safar as pessoas que estão ao nosso lado, há humanismo, não há mais nada, mas como acho que há bocado falamos, parece-me que o argumento humanista não convence as pessoas, porque nós estamos a olhar uns para os outros através da tela do computador. Como o argumento humanista não convence, é mais forte, a meu ver, logicamente, epistemologicamente mais forte, humanitariamente mais forte. Como não funciona, talvez o argumento pragmático funcione. Olha lá, se não deres agora uma porcentagem do teu salário, se não houver redistribuição da riqueza imediata, daqui a 2 anos não tens a sociedade que tinhas até há 2 anos atrás, ou até agora. Esse, se calhar, faz as pessoas mover, mas tem que nos dizer claramente que é isso. Diz aí, Joana, diz. Não, estava só a dizer que sim, que se não conseguir falar do lado humanismo, ela do lado mais egoísta, não é? Não estou a ouvir a Joana. Não me estou a ouvir. Repete, Joana, repete. Não, estava só a dizer que sim, estava-te a ouvir e estava a dizer que realmente se não conseguirmos convencer as pessoas pelo lado humanista, convencemos pelo seu lado egoísta, não é? Dizemos-lhes, bom, não queres dar agora uma parte, mas vais ter que dar mais tarde ou mais cedo. Pois. Há um filósofo só que aí já não é moral e é ética, aí já é mais... Há um filósofo que é o John Rawls, e nós no outro dia fizemos um curso sobre o John Rawls, e se virem na Academia do Diálogo, tem lá um curso, um diálogo aberto, livre, gratuito, sobre o John Rawls. E uma das propostas do John Rawls é a ideia do véu da ignorância, ou seja, para escolhermos os princípios que devem reger uma sociedade, devemos, hipoteticamente, não é uma experiência mental, recuar a uma posição original, uma posição antes de nascermos. Imagina que, Joana, antes de nasceres, punham-te a olhar para... Conheces o John Rawls, não é? Porem-te a olhar para a terra e dizer, olha, tu não sabes se vais nascer nesta família, naquela, pobre, branca, negra, numa casta indiana, ou que seja, não sabes onde é que vais nascer. Ou seja, nessa situação original, em que tu tens um véu de ignorância à tua frente, quais são os princípios de justiça que queres para a tua sociedade? Eu acho que isso é perfeitamente aplicável nesta situação. Põe-te antes da pandemia e se te perguntassem, tu não sabes como é que vais ficar depois da pandemia, não sabes se vais ser afetado, se vais ser despedido, se a tua empresa vai aguentar, se os teus serviços vão aguentar, se vais conseguir reformular-te ou reinventar-te, não sabes nada. Sabes que metade das pessoas, ou 25% das pessoas, vão ficar na absoluta miséria e os outros 75% vão 75 mais 25, desertei, vão se safar, não é? O que é que tu escolhes? Tu não ias correr o risco de ir para os 25%, não ias correr o risco de deixar o mercado, não é, agir normalmente, tu ias equilibrar as coisas, não é? Tu só não votas neste momento porque se calhar eu e tu, outras pessoas, estamos aqui ainda nos 75. Sim, isso é, pronto, é a velha estratégia também que eu uso com os meus filhos e que aprendi com os meus pais, quando só uma fatia de bolo, um parte e o outro escolhe, não é o que parte que vai escolher. Boa, olha, boa, não sabia, vou passar a usá-la. Pronto, eu como só tenho 2, funciona, bom, e se fosse 3 também dava. Boa, adorei essa. Pois, lá está, é porem-se antes de escolher, não é? Sim, muito bem. Só que não sei como é que vamos fazer isto agora, não vai ser muito fácil, mas acho ótimo que a discussão tenha chegado até aqui, porque eu estava convencida de que aquelas declarações lá da Susana Peralta que iam ficar por ali pelos insultos e que não íamos conseguir chegar mais longe. Tomás, surgiu-me aqui uma questão, bem, não sei se estará bem colocada, mas quando estás a dizer que não conseguimos persuadir pelo princípio humanitário, ocorreu uma questão de como é que primeiro se as pessoas interpretam a ideia de imposto, não é? Se já não há aqui uma associação ao imposto que possa criar resistência, mesmo que seja sobre o lema da solidariedade e do princípio humanista.
se não era mais fácil persuadir as pessoas, e se as próprias pessoas até já nem o estão a fazer, de estarem efetivamente já a ajudarem famílias que conhecem ou que não conhecem e que estão a precisar de apoio. Há vários grupos, nomeadamente no Facebook, de pessoas, independentemente da minha posição sobre a existência desses grupos. São grupos onde pessoas pedem apoio e especificam qual é a situação em questão e que tipo de apoio têm, e há outras pessoas nesse grupo que se disponibilizam a ajudar, e há aqui uma mediação de contactos entre as pessoas que querem ajudar e as pessoas que precisam de ajuda. Então a minha ideia era um bocado esta, até que ponto as pessoas até não ajudarão mais, ou mais facilmente serão persuadidas a ajudar, e até na lógica de que é o próximo, mesmo que não seja próximo, não é pelo menos uma percentagem de vencimento que cai no Estado e as pessoas não sabem efetivamente para onde vai, não é? É mais abstrata essa ligação do que a ligação a famílias concretas ou a associações que já fazem trabalho de apoiar as famílias, não é? Se aí está o princípio humanitário, e até que ponto as pessoas não poderão ajudar mais dessa forma do que através dessa criação de um imposto. Não sei. Eu acho que, assim, acho que é bastante óbvio que não ajudam, porque imagina que o limite, o necessário é 20% do teu imposto, de toda a gente, não é? Não é factual, não é possível que toda a gente voluntariamente dê 20% do seu salário, acho eu, não acontece. Há muita gente com muito boa vontade, mas depois há essa questão, e isso faz depender a ajuda da boa vontade das pessoas. Eu quero não dar o pacote de arroz para o banco alimentar ou o que seja. Desta forma, se percebermos que é uma obrigação moral do Estado de tirar 20% àquelas pessoas que estão com 100% de rendimentos, se percebemos que há essa legitimidade moral, a própria lei, o próprio imposto teria esse acolchoamento moral e ético, não é? Então poderia ir tirar às pessoas 20% extraordinariamente para dar aos outros, e dessa forma nem era preciso pensarmos na motivação das pessoas a ajudar, mesmo que não quisessem, mesmo que é como a vacina, deve ou não deve ser obrigatório, não é? Lá está. Há pessoas que defendem que sim, para o bem comum, há pessoas que defendem que não, porque depende da vontade de cada um, mas depois a vontade de cada um pode interferir com a dos outros. É um pouco o mesmo argumento, parece-me, não é? Até que ponto é que o Estado não deve obrigar a fazer certas coisas? Obriga-nos a tomar a vacina para aquelas vacinas todas que os miúdos tomam, não é? PCG, que tem aquelas 5 vacinas lá dentro. É obrigatório tomar isso. Não é? Se calhar é obrigatório também tirar 20% das pessoas que ainda mantêm os salários. Eu devo avançar estes números. Podemos escalonar, Tiago, mas não tem que ser 20% a todos. Mas é essa a questão. Sim, diz, Joana, diz. Não, ia dizer é que, para além disso, pronto, esta sugestão que a Karina está a dar, e que todos nós se calhar fazemos isso, todos nós ajudamos alguém em concreto, ou entramos num grupo desses de ajudar não sei quem, porque são questões que nos sensibilizam, mas isso acho que é nefasto, é prejudicial, acaba por ser um bocado o oposto desta ideia de igualdade, porque isso é aquela ideia da caridade, ou seja, não é? Essa ideia da caridade cristã sempre existiu até um bocado como uma forma de legitimar a desigualdade e a existência de classes. Os ricos fazem a caridade aos pobres e eles ainda têm que ficar agradecidos. É quase o oposto da ideia da igualdade. Pois, a ideia aqui é, eu tenho direito, enquanto pessoa sem emprego, com 0% de rendimentos, eu tenho direito a 20% dos teus rendimentos, por exemplo, é quase de forma bruta. Sim, sim. Mas é um bocado assim, eu tenho direito a esses 20%. O Estado deve tirar para me dar a mim e a todos os outros. Enquanto a outra caridade será, eu estou muito agradecido que tu voluntariamente cedas um pouco do teu privilégio para mim. Não é? Portanto, acho que sim, acho que há uma grande diferença entre uma ajuda e a outra. Não é? Até porque acho que a motivação pessoal não ia chegar lá, era preciso mesmo a obrigação. Não, era... Sim.
Se tivéssemos um terremoto, se tivéssemos a bomba atómica, ou o que seja, tenho a certeza que todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, ia voluntariamente ajudar. Como não vemos, como o que simplesmente vemos são ecrãs no computador, é quase como uma banda desenhada a acontecer aqui ao nosso lado, não sentimos essa obrigação moral, apesar dela existir. Por isso que o Estado tem que nos fazer ver. Pá, eu dou razão à Peralta. Eu também acho a ideia muito interessante. Não sei se estamos a ser insultados neste momento. Vamos perder amigos. Pouca gente está a ver, felizmente, sim. senão perdíamos já muitos amigos. Estamos habituados a pouca gente a ver. Se calhar, por isso é que dizemos estes disparates, sabe? Que se tivesse muita gente a ver, se calhar condicionávamos. A verdade está no disparate. Queres acrescentar alguma coisa? Não. Estou satisfeito. Estás satisfeito? Ok. Isso é Malta, estranho. olha, é muito estranho. Pá. Vamos ter que tirar isso ali. Acho que vamos ficar por aqui. Ninguém sabe como é que ficou o Porto, Sporting. Não fazem ideia. Já não. Não? É um jogo importante. Hoje eu não vi o jogo para falar da Peralta. Da Peralta não, do imposto obrigatório à burguesia do trabalho, do teletrabalho. Pronto, burgueses do teletrabalho. Obrigada. E deem 20% do seu salário ao Estado. Tchau, Joana, obrigado. Até à próxima, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, Valdemar, não sei se ainda está aí, mas um abraço. Até à próxima.